Fala, Irmandade, tudo bem? O que a gente vai aprender na aula de hoje, hein, professor Wagner? Coeficiente angular. Vamos ver um coeficiente angular. Isso aí. E aqueles exemplos camaradas pra gente bagaçar na hora da prova? Certeza, sempre tem. Então, vamos nessa, galera. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Boa aula, abraço, tchau, tchau. Coeficiente angular. Toda reta, quando tem no plano cartesiano, existe uma angulação em relação ao eixo x, tá? E essa angulação, ela tem duas maneiras de você encontrar ela, através de uma fórmula chamada de tangente de alfa, ou seja, você vai encontrar de acordo com a sua tangente do ângulo formado em relação ao eixo x, ou m igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. As duas encontram o mesmo resultado. Qual que é a vantagem de uma, qual que é a desvantagem da outra? Quando você tem o exercício te fornece o ângulo, você utiliza a fórmula da tangente. Se ele não te fornecer apenas 2 pontos, você aplica nessa outra fórmula, beleza? Então, lá uma outra informação curiosa. Esse ângulo formado pelo ângulo coeficiente angular sempre vai ser em relação ao eixo x, no sistema anti-horário até chegar ao gráfico. Ou seja, então você está no eixo x, você vai ter que reduzir até a sua equação da reta. Então, isso daqui é o nosso ângulo que nós estamos procurando, tá? No outro exemplo, nesse daqui, ó, eu tenho o eixo x, eu começo através dele voltando no sistema anti-horário até a reta. Então, esse aqui é o nosso ângulo que nós estamos procurando. Beleza? Vamos para um exemplo agora. Vamos lá para o exemplo prático. Imagine você tem esses 2 pontos, o ponto A em menos 2 e menos 1, lembrando sempre que o primeiro valor sempre é x e depois é y, e o ponto B 3 e 2, eu quero saber o coeficiente angular dele. Então, como o exercício te deu 2 pontos, eu não vou utilizar a fórmula da tangente, e sim vou utilizar a equação do coeficiente angular por 2 pontos. Então, nosso m é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Quem que é meu YB? O Y está aqui, só que eu quero de B primeiro, então pega o 2, menos o YA. Quem que é o meu YA? Menos 1. Espera aí, pode ficar 2 sinais juntos? Não, então você vai colocar entre parênteses. Dividido por XB, quanto vale o nosso XB? XB está valendo 3, menos quanto vale o XA? XA está valendo menos 2. Pode ficar 2 sinais juntos? Não, então coloca entre parênteses. Feito isso, então eu tenho um total de 2 mais 1, fazendo o jogo de sinal, dividido por 3 menos com menos, mais 2, ficando um total de 3 sobre 5. Está aqui o nosso coeficiente angular. Nosso m é igual a 3/5. Beleza? Aí, continuemos. O coeficiente angular agora... O exemplo que eu vou passar para vocês é quando ele te dá apenas um ângulo. Então, eu tenho esse ângulo. Qual é o meu coeficiente angular para esta reta aqui? Então, basta você pegar o coeficiente angular igual a tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa sempre vai ser o ângulo do eixo x no sistema anti-horário até tocar o seu gráfico. Então, esse aqui é o nosso ângulo alfa, que é o equivalente a 45 graus. Portanto, então, eu tenho o coeficiente angular igual a tangente de 45 graus. No segundo ano do ensino médio, você vê a parte trigonométrica. Então, você revisa lá como é que faz a parte trigonométrica, os tabelões. Portanto, m é igual a quanto que é tangente de 45? 1. Então, o nosso coeficiente angular é 1 para esta reta. Último exemplo. Imagine agora que você tem este gráfico aqui, eu quero saber o coeficiente angular desta reta. E ele te deu o ângulo de 150 graus. Então, a nossa fórmula diz que coeficiente angular é m igual a tangente de alfa. Esse alfa, só para recordar, é o ângulo formado entre o eixo x no sistema anti-horário até a reta. Ou seja, ele não quer este ângulo aqui. Se eu estou no eixo x, eu tenho que pegar ele e rotacionar no sistema anti-horário até a reta. Espera aí, então é este ângulo aqui que vai ser o meu alfa e não esse 150. Eu tenho que recordar um pouquinho de geometria, que a soma deste ângulo de 150 mais esse outro ângulo que eu estou querendo forma um total numa única reta de 180 graus. Então eu preciso desse ângulo alfa, que é o nosso suplementar. E quanto que é o suplementar de alfa em relação ao 150 para 180? É 30 graus. Então m equivale a tangente de 30 graus. E quanto que vale a nossa tangente de 30 graus? Lembrando do tabelão, hein?
Raiz quadrada de 3 sobre 3. Então esse aqui é o nosso coeficiente angular para esta reta. Beleza?